O que eu falo, eu gosto de fazer uma comparação, né, com permissão aqui do nosso querido Ibsen Pinheiro, que essa emenda é como se fosse o linchamento. Sabe aquela figura do linchamento, uma figura jurídica do linchamento, que as pessoas invadem a delegacia e tem um suspeito, eles lincham o suspeito, quase matam o suspeito, quando não matam o suspeito, porque tem aquele sentimento da justiça. Fizemos justiça. Mas será que esse sentimento de justiça, a troco de quê? Em cima de quê? O devido processo legal, estou falando da questão do linchamento, e as questões legais que teriam que ser compostas. Então é uma sensação que dá do dever cumprido. De falar, nós fizemos justiça e partilhamos o que era injusto. Mas de qualquer forma, a emenda do deputado Ibsen com o deputado Humberto Souto, ela faz uma modificação nociva e perigosa, até mesmo pode ser questionável, tanto por parte de um sancionamento pelo presidente da República, quanto por questão do Supremo Tribunal Federal, porque ela altera definitivamente situações que já estão consolidadas. Eu digo, primeiro a questão orçamentária dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até mesmo São Paulo, e também dos acordos que o Estado tem, por exemplo, com a União. O maior prejudicado, neste caso, aprovada a emenda do deputado Ibsen, que é essa partilha geral, vai ser a própria União, porque o Rio de Janeiro tem um acordo feito com a União, com relação à sua dívida, que parte dela é indexada aos recursos do ROD. Já está comprometido com o recurso do ROD. Se houver essa partilha, quem vai acabar perdendo parte também é a União. Então tem que ser avaliado isso. A regra, a ausência de regra ou o excesso cometido por alguns municípios não podem ser a justificativa dessa insolvência ou de retirada desses recursos. Porque senão a gente quebra um princípio do Pacto Federativo. Porque a legislação, quando fala no artigo 20 da Constituição, que fala bens da União, lá no parágrafo 1º, ela tem um item específico sobre as compensações. E fala ali, né, compensação, de forma muito genérica. Não, mas fala assim dos respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial. O problema da sua emenda é que ela passa passa uma vassoura, passa uma borracha nos contratos já definidos. Não, os contratos são preservados. Os contratos são preservados. Sabe uma outra falha grave que eu acho que na emenda do deputado Ibsen, uma falha gravíssima, é que ele mantém, por exemplo, o que é da União. Ele mantém o que é da União, foi assim, preservados os recursos já recebidos pela União. A distribuição desse recurso da União, que é o encargo, que fica com a maior parte dessa exploração, é que tinha que ser discutido. Não a parcela menor dos estados dessa compensação, que são os royalties. Respeitando a questão federativa, isso é que tem que ser preservado. Nós estamos discutindo a parte, esquecendo do todo. Esse, talvez, para mim, é o principal equívoco dessa discussão. Nós estamos preocupados com aquela parcela mínima, com a briga entre os estados, sendo que a União acaba continuando sendo detentora e a gente não divide isso. Sabe que ele tem toda a razão nisso, né? Eu acho que essa emenda é fadada ao sucesso plenário, mas é fadada ao insucesso numa discussão mais equilibrada, jurídica e legal. Como autor do requerimento, mas falando aqui pela liderança do PSC, eu quero pedir, esse recurso não é protelatório, esse requerimento não é protelatório, é para que a gente possa parar um pouco e observar o que está sendo feito nesse plenário. Nós estamos jogando para a plateia. Eu já demonstrei aqui a fragilidade dessa decisão. Eu quero deixar claro aqui que esse pedido é um apelo insistente para que as pessoas possam pensar um pouco mais. Porque depois aqui vai ao Senado e depois vai ser pode ser vetado pelo presidente, mas com certeza o Supremo não vai deixar isso passar como está. Nós estamos pedindo esse apelo para evitar, mas, pelo visto, todos estão querendo fazer exatamente a demagogia. Vamos aprovar e vamos festejar, mas será uma vitória de pirro. Não terá resultado prático. Não poderá ser aplicado. Nós já avançamos com o relatório do deputado Henrique Alves e vamos retroceder com a aprovação dessa emenda. Estamos falando aqui em distribuir recursos para os municípios, distribuir recursos para o Estado, mas tirando de algo que já é de direito. Ao invés de discutir 85% do que é o restante do pré-sal, nós estamos discutindo 15%. Vamos deixar os 15% para discutir os 85%. Para onde está indo o lucro?
os 45% de lucro bruto. Aonde? Para os municípios não está indo. Nós temos é que discutir para onde está indo esse lucro, e não 15% que é a retórica. Então, apenas para ficar registrado aqui, o nosso intuito de defender não só o Rio, mas a constitucionalidade da emenda.